Um ótimo dia para quem esteja a ver este vídeo. Hoje quero voltar um pouco ao tema dos super-heróis, que, como já muitas pessoas terão percebido, é um tema que me é caro de algum modo, pela simbologia, pela riqueza que tem, pelo colorido, e porque tem pouco a ver com a minha infância. E quero falar do Incrível Hulk. Ora, como muitos saberão, o Incrível Hulk é um ser grandalhão, meio monstruoso, com aparência humana, verde, extremamente forte, incrivelmente forte. O Hulk tem uma força colossal, consegue dar saltos gigantes e é praticamente invulnerável, seja o que for. Mas tem uma particularidade. O Hulk é bruto. O Hulk pensa pouco e pensa mal. O Hulk está praticamente reduzido a uma inteligência muito baixa, quase elementar, e a funcionar à base dos seus instintos mais elementares. Mas mesmo assim, às vezes, consegue fazer coisas positivas, sem dúvida. E acaba por, nas histórias do Hulk, passar-se alguma coisa que é boa. Ele, de certo modo, acaba por chegar a algum lado com a sua monstruosidade. O que é interessante a seguir percebermos é que o Hulk, no seu estado normal, não é o Hulk. É um cientista inteligente, diferenciado, construtivo, é o Dr. Bruce Banner. E o que é que acontece? Há várias versões disto, mas no passado o Bruce Banner, devido a uma experiência que não correu assim tão bem, muitas vezes com radiação ou com algum produto químico, ganhou esta faceta de poder transformar-se no Hulk. E o Hulk, como percebemos, não é assim muito esperto e não consegue usar a sua força de maneira muito produtiva, muito diferenciada, etc. Bom, mas o que é que transforma o Bruce Banner no Hulk? Geralmente é a zanga. Uma emoção intensa, geralmente ira, ódio até. E então, quando ele fica muito furioso, transforma-se no Hulk e tem um poder descomunal. Bom, para crianças, este super-herói é particularmente interessante. Muitas crianças gostam da ideia de serem super-poderosas, claro, mas também percebem, sentem como próxima esta faculdade esquisita, ou seja, elas sabem, quando ficam muito zangadas, por vezes perdem o medo, tal como os adultos também o perdem. Ficam tão zangadas que já não pensam bem nas coisas e vão em frente com a sua zanga. Destroem, partem coisas, gritam, fazem o que lhes apetece de algum modo. Perdem limites. Ora, os adultos também. E na verdade, muitos de nós adultos gostamos um pouco, por vezes sem o confessarmos nem às paredes, de sentirmos esta espécie de perda de fronteiras, de limites, esta força que a ira nos dá e que nos leva por vezes a encarar coisas que de outra maneira não iríamos encarar. Estamos tão zangados que de certo modo, entre aspas, somos capazes de tudo. Ou seja, temos um poder diferente. Só que este poder leva-nos muitas vezes a fazermos grandes disparates, grandes asneiras e as coisas não funcionam nada bem. Então, regressemos ao tema do Hulk, nosso super-herói. Há por vezes uma evolução em algumas histórias do Hulk, em algumas novelas ou até nos filmes, em que o nosso cientista, o Bruce Banner, que tem consciência de que pode converter-se em Hulk e isso não lhe dá muito jeito, procura encontrar uma maneira de poder conservar ou usar os poderes do Hulk sem se transformar numa espécie de besta semi-selvagem ou completamente selvagem. Em alguns contextos ele acaba mais ou menos por conseguir isto, ou seja, consegue conservar a inteligência, a delicadeza, a capacidade relacional de um adulto diferenciado e mesmo assim usar os superpoderes, a superforça e a invulnerabilidade do Hulk em consciência. O que é muito interessante e que o transforma num super-herói no mesmo sentido em que encontramos diversos outros super-heróis nestas sagas que andam por aí. Isto é muito interessante porque também nos diz que é muito boa ideia por vezes conseguirmos ir buscar o nosso poder interior de uma maneira construtiva. Mas regressemos ainda ao Hulk. Como é que geralmente o Hulk, mesmo na ausência de um domínio pleno, consciente, consegue regressar ao Bruce Banner? Por vezes porque houve uma canção de embalar, muitas vezes que é cantada por uma mulher. Por vezes porque alguma coisa, ele tem um contacto com emoções de amor que eventualmente o acalmam e quando o acalmam, o levam a encontrar-se
com o seu lado profundamente humano e ele encolhe, ele recolhe-se novamente no seu estado de um ser humano diferenciado e interessante. Note-se que isto, mais uma vez, como em vários temas super-heróicos, por assim dizer, nos remete para a ideia de que o amor nos pode ajudar-nos a encontrar-nos com o que temos de melhor em nós mesmos e, devidamente usado, talvez possa, de facto, ajudar-nos a usarmos os nossos superpoderes, as nossas melhores capacidades interiores e a termos toda a coragem, toda a força de que necessitemos, sem termos que nos embrutecer para isso. Pelo contrário, fazendo isso como uma afirmação, mais uma vez, do nosso melhor, da nossa melhor capacidade humana. E isto, para mim, torna o Hulk outro super-herói muito interessante. E bem, ficaria por aqui por hoje. Já sabem, comentem, partilhem se gostarem, subscrevam o canal e até muito breve.